Paz, Graças a pastor. Deus. Ô, meu irmão, graça e paz. Graça e paz, tudo bem? Tudo Glória a bom, graças a Deus. Deus. Paz, pastor. Paz, minha irmã, tudo bem? Tudo bom, Glória a graças a Deus. Deus. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Que Amém. bênção. Como é que vocês estão? Estamos bem, rapaz. Aqui, graças a Deus, as coisas tá devagar, tá tomando o seu lugar, né? Amém, Estamos graças a Deus. retomando as coisas aí, né? Eu tô vendo o senhor tomando aí um negócio na cuia, o que que é? O tereré que chama? É o Tereré. tereré. É tereré, né? Ah, É característica mesmo aí do sul, né? É que aqui tá um pouco quente, né? E nós, como eu morei no Paraguai 12 anos, então Ah, o senhor morou no Paraguai, pastor? morei 12 anos. Ah, que legal, ó, E que aí, bênção. aí lá a bebida, o tereré é a bebida número um deles, né? Certo. Típica, o Paraguai, você toma tererê na praça, nas lojas, Em qualquer no lugar, né? banco, em qualquer lugar, no banco, na polícia, qualquer lugar que você chega, o pessoal tá com o cooler, né, e toma o tererê. E é normal também, agora com a pandemia não, mas é normal, você, por exemplo, vai comprar uma camiseta numa banquinha, o cara tá tomando tererê, você começa a conversar, ele te oferece. é verdade. É Aí, tradição mesmo, né? eu tomei lá na Tradição. praça, lá, de Cidade Leste, eu fui comprar uma bandeira do Paraguai, e aí não tava conseguindo achar, e o cara, fui na barraca, o cara tava tomando, aí ele me ofereceu, eu tomei duas cuias, aí quando eu saí de lá, minha esposa ficou brava. Como que pode ser? Mas é comum lá, né? Lá é É normal comum, isso. é tradição deles Tradição, mesmo, né? Tradição. Mas é isso aí. Como é que o senhor tá? Tá tudo bem aí, pastor? Tá bem, pastor, graças a Deus, Nós estamos aqui. tava assistindo agora de pouco o debate aí do Trump, agora de pouco, eu tava assistindo o primeiro debate ao vivo. Rapaz, mas o negócio aqui tá pegando fogo, rapaz. Tava assistindo pela CNN. Rapaz, o negócio aqui tá pegando fogo, mas pelas pesquisas aqui que o pessoal fala, o Trump ganha. É, tomara que ele O ganhe, Trump né? ganha. Tomara Joe que ganhe. Biden não tem essa. Acho que ele não vai não. Sim, porque o povo americano, eles têm a tradição que um presidente tem que ficar pelo menos 8 anos, né? É. Como é que fala? Mandato, né? E até porque ele não fez nada de errado, né, pastor? Não fez não, não fez não. Na história americana, nunca um presidente deixou de reeleger, sempre reelegeu. E ele, assim, ele é um presidente bom, entendeu? Ele é capitalista. Aqui é capitalismo, né, pastor? Você não tem ideia o que é o capitalismo, né? O capitalismo aqui é muito forte. Mas 100%. mas o presidente Trump, ele defende muito forte a família, né? Então isso é importante, né? Não, assim, entendeu? Ele é como se fosse o Bolsonaro aí, né? É. Entendeu? Da direita, né? Ó, Eles o pastor falam que Zé o João Joe lá Biden entrou, ó. O entrou, pastor né? Zé João do Chile tá conosco aí também. Ah, do Chile, homem de Deus, falo com ele sempre. Bênção pura. Glória a Eles Deus. falam aqui que o Trump e o Joe Biden aqui, eles falam que é a luta do bem contra o mal, né? Que o outro simboliza a esquerda mesmo, né? É, E o Trump é a direita. Então, assim, creio eu que vai dar o Trump, né? É tomara. uma briga feia aqui. E as eleições aqui é diferente, né, pastor? Aqui as eleições duram um mês, né? É um mês, né? Você tem um mês para ir lá, entendeu? E votar. E o voto também ele não é obrigatório, né? É facultativo. Mas É é bem isso daí. legal. Vamos lá então, pastor, fica à vontade. Amém, pastor. Fique à vontade. Amém, pastor. Se o senhor me permitir, eu gostaria de falar hoje e na semana que vem sobre o chamado de Deus, Amém. né? Assim, né? O que é o chamado, como a pessoa descobre o chamado, por que que Deus chama, qual é o Certo. propósito de Deus, porque, como eu sempre falo, prometo não tomar muito tempo, porque eu sei que já está tarde, né? Muitas pessoas têm dúvida, né, do chamado de Deus, como que Deus chamou, como é que eu vou identificar isso, né? Eu quero começar contando uma história. Há uns 25 anos atrás, eu fui pastor na Bahia, né? Eu já fui pastor lá, na cidade de Feira e também em Lauro de Freitas, durante 3 anos, de 93 a 96. E eu me lembro que uma vez eu estava assim no, entendeu, gabinete, né? E tinha um moço chamado Raimundo, grande homem de Deus. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, como é que eu sei que eu tenho um chamado? Como é que eu sei que Deus
me chamou para fazer algo. Eu dei a explicação, né? Aquela explicação que a gente dá, mas eu senti que não convenceu ele, não. E a igreja tinha um corredor grande assim, e eu estava escrevendo, anotando alguma coisa, ele saiu e foi embora. Na hora que ele foi embora, assim, eu tive um sentimento, cheguei na porta, e aí dei um grito nele, né? Eu chamei ele. Eu falei, Raimundo! Aí voltei para a mesa, continuei escrevendo. Aí ele falou, pastor, o senhor quer alguma coisa? Eu falei, Raimundo, por que você está aqui? Pô, pastor, o senhor, entendeu? Chamou, ouvi a sua voz. Eu falei, então, irmão, chamar de Deus é isso. Deus chama e você ouve. Ninguém ouve. Só você ouve. Quando Deus quer falar com você, ele fala. A gente vai ver que no Velho Testamento, quando Deus falava com o profeta dele, o servo dele, né, Moisés, só Moisés ouvia, entendeu? Araão, do lado, não entendia. Ele falava, aí Moisés falava, Deus falou comigo agora. Pô, entendeu? Ele falou contigo, falou comigo. Então, Moisés ouvia e Araão não. Então, o chamado de Deus, por que eu estou falando isso aqui? Daqui a pouco eu explico a você. Eu senti muito forte, pastor, de estar falando sobre o chamado de Deus, as características. Então, é muito forte a pessoa que ouve agora aí. Se você tem um chamado, você vai ver que é uma coisa real. É uma voz que fala contigo. Vem uma convicção, né? A convicção vem, quando essa convicção vem, não tem como. O mundo inteiro pode dizer para você que não, mas Deus falou com você. Pronto, pode seguir em frente, porque o Senhor, quando fala, Ele cumpre o que Ele fala, né? Então, essa coisa de chamado é muito sério, quando Deus chama. Eu me lembro quando eu comecei a entender o chamado de Deus para a minha vida, eu me converti muito novo, eu tinha 17 para 18 anos, eu com mais ou menos 19 para 20 anos, eu comecei a entender o chamado de Deus. E uma coisa que eu queria deixar claro nesse ensinamento aqui é que a pessoa que tem um chamado, ela é diferente por quê? Porque o chamado exige algo dela. Então, por essa voz ter falado com ela, ela faz o quê? Ela se entrega e ela acaba se tornando uma pessoa diferente. Então, eu queria falar hoje, na semana que vem, eu queria rodear isso tudo aí para chegar no missionário. Mas eu queria falar um pouquinho do chamado apostólico, pastor, evangelista, mestre, tá? Em Efésios, a palavra de Deus fala, em Efésios capítulo 4, 11, a palavra diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Então a Bíblia diz aqui que ele mesmo deu. Como que é isso? Ele mesmo deu. Ele quem? O Senhor deu à igreja. Então, tudo que a igreja precisa, todos os dons, os talentos que a igreja precisa, já entendeu? Está lá. Tudo que a igreja precisa. Então, o Senhor deu apóstolos, o Senhor deu profetas, o Senhor deu mestres, evangelistas, pastores. Já está na igreja. Por exemplo, pastor, a sua igreja já tem isso. Agora, precisa identificar. Né? Precisa identificar quem é quem, como é que é o negócio e tal, como é que as coisas acontecem. Então, eu queria explicar um pouquinho aqui, pastor, com a mão, entendeu? Os ministérios. Assim, entendeu? Apóstolo, esse aqui é o profeta, eu vou explicar por quê. Esse aqui é o evangelista, esse aqui é o pastor e esse aqui é o mestre. Então a gente vai ver os 5 ministérios representando aqui na nossa mão, né? Os teólogos, os entendidos dizem que quando Davi foi matar o Golias, a gente sabe que Davi matou com uma pedra, né, Esther? Ele matou o Golias com uma pedra. Mas ele vai no ribeiro, ele pega 5 pedras. Por que 5? Porque pouca gente sabe, entendeu, que o Golias tinha mais 4 irmãos. Tanto que
Tanto que quando Golias morre, você vai ver mais na frente na história que vem o irmão dele para vingar, chamado Isbibenob. Ele é irmão do Golias, então ele diz, eu vou vingar. Aí claro que é uma mensagem para outro tempo. Então ele vem. Então, quer dizer, entendeu? Quando Davi vai, ele pega 5 pedras. Na visão deles é o seguinte, eu não vou errar. Eu tenho 5 pedras, porque se vier os 4 irmãos, é uma pedra para cada uma. E a gente sabe que Davi, as coisas que Davi fez é profético, é um anúncio, né? Assim, entendeu? Davi estava anunciando a vinda de Cristo, tanto que ele é considerado o rei messiânico, né? Então ele tipifica Cristo. Então a gente vê os ministérios representados lá atrás, e Paulo fala dentro da igreja, do corpo de Cristo, esses ministérios que precisa fluir. Hoje precisa fluir o ministério apostólico, profético, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre. Então a gente vai ter confusão, nós vamos ver uma confusão se, por exemplo, uma igreja, um ministério, uma estrutura espiritual, se faltar alguma dessas partes. Então a gente vai ver que, tanto que a Bíblia fala que em Cristo, olha só, isso que eu vou falar para vocês é muito sério, somente em Cristo, só em Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Só Jesus teve isso. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da, entendeu? Como é que fala, né? Divindade. E o que é plenitude? Deixa eu dar um exemplo agora, o que é plenitude, como uma igreja pode funcionar plenamente, como um ministério pode funcionar plenamente. Vamos dar uma ideia de uma empresa agora, uma empresa que você tem lá 10 máquinas, né? Você tem 10 máquinas, 9 máquinas estão funcionando, 7 máquinas estão funcionando, ou 8 ou 9. Uma não está, então essa empresa ela não está funcionando plenamente, ela não está na plenitude, porque falta alguma coisa. E então a gente precisa entender que em Cristo habitou nele, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Em Cristo, ele tinha os ministérios todos. Claro que ele precisaria muito tempo para estar explicando, mas Jesus teve todos os ministérios nele. Ele foi mestre, foi apóstolo, foi evangelista, pastor, ele foi tudo. Hoje alguém tem isso? Não, esse dom é dado à igreja. Então, Deus vai usar pessoas na igreja. Nunca vai estar em um homem só. Vai estar em pessoas. É por isso que quando eu te ouço, eu sou abençoado. Quando você me ouve, é abençoado. Então o corpo começa a funcionar plenamente. Porque um vai usando os dons. Tá dando para vocês entenderem, gente? Assim, não sei se eu estou bem claro. Não, tá. Então, assim, tá dando para entender, né? Sim. Então a gente precisa funcionar plenamente. E para funcionar plenamente, você tem um chamado, mas você precisa entender o seu chamado. Você precisa entender. Chamado é uma coisa, tem muita gente ouvindo assobio, tá? Que não é chamado. Chamado é algo diferente. Deus te chamou para algo, uma função específica. Então, você precisa entender. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver esse dedo aqui, entendeu? Ministerialmente, ele simboliza o quê? O apóstolo, que consegue tocar em todos os outros dedos, né? O apóstolo é aquele que toca. Daqui a pouco eu explico melhor. Esse dedo aqui, ó, esse dedo aqui é o profeta. Por que profeta? Profeta indica, mostra o caminho, dá direção. Aonde tem um profeta, tem direção. Mas não é muitos profetas que nós temos visto hoje, né? Uma das características do chamado do profeta, você quer saber se você é um profeta? Deus nunca chamou ninguém para ser profeta, ele chama para oração. A característica do profeta é oração. Então, porque ele ora muito, ele vira um profeta, e Deus fala com ele. Então, a característica do profeta é separação, isolamento, intimidade, tá? Andar sozinho. Claro, a gente vai falar mais na frente isso. Então, esse é o apóstolo, esse é o profeta, é o que aponta, né? O profeta, entendeu? Indica, né? Dá o caminho.
Assim, deixa eu fazer só uma. Deixa eu fazer assim, só uma. Como é que fala? Como é que se daria o nome, né? Algo assim, entendeu? Dizer algo que eu tenho visto hoje. Eu vejo profeta que, pô, pastor, dorme até 1h da tarde. Aí fica difícil profetizar. Não ora, quer dizer, aí fica difícil. Que Deus falou, não, Deus não falou nada, é fruto da tua mente. E quando um profeta lá no Velho Testamento se levantava, entendeu? Jeremias, Ezequiel, eles diziam o quê? A palavra que o Senhor falar pelo profeta, se o cara é profeta, vai cumprir. Então a gente vê hoje muita gente sendo profeta, mas profetizando bênçãos, entendeu? Material, que não é errado. Mas a característica do profeta, o verdadeiro profeta, é aquele que fala, ele fala da causa, ele se envolve na causa e ele traz a solução para a causa. Ele chora junto. Né? Hoje os profetas mandam mensagem e some. O profeta ele fica junto, ele ora junto, ele traz, quer dizer, ele fala a enfermidade, entendeu? E traz o remédio e dá o caminho, ó, agora vai por aqui. Então esse é o profeta. Então nós temos aqui apóstolo, profeta. Esse dedo aqui é o quem? É o que eu estou falando isso, eu vou falar mais na frente. Esse aqui é o evangelista, o missionário. Por quê? Ó, ele chega como? Na frente. Esse dedo aqui chega na frente. Então a característica evangelística e missionária chega na frente. A gente vai ver que quando teve um problema na igreja primitiva, problema não, quando a igreja primitiva começou a crescer como? Com perseguição. É característica da igreja de Jesus ser perseguida. Comprovadamente, a história diz que a igreja só cresceu com perseguição. Aí tá o camarada aí dizendo que quer fazer a obra, mas não quer ser perseguido. Aí me quebra, né? Então a igreja, quando vê a perseguição em Jerusalém, que o Espírito Santo queria se mover, o Espírito Santo permitiu, liberou, deixou a igreja ser perseguida. E o que aconteceu com os crentes? Fugiram. E aonde eles chegaram, nasceu a igreja. Glória a Deus. E aí fala o quê? Aí ele fala o quê? A gente vai ver que quando o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, ele fala o quê? Vocês vão ser minha testemunha, né? Em Jerusalém, entendeu? Samaria, né? Ele vai falando as cidades ali, entendeu? Judéia e aos confins da terra. Então ele fala essas cidades. E a gente vê que Filipe, quando é enviado a Samaria, ele é enviado como evangelista, ele chegou na frente. Então quem é missionário e evangelista, chega na frente. Isso hoje nós não temos visto muito, pastor. A gente que é de 30, 40 anos atrás, por exemplo, quem lembra do evangelista Billy Graham, né? Eu me lembro que em 86 para 87, Esther, nem nascida tu era, né? Não. Não era. Eu me lembro que o Billy Graham foi fazer uma cruzada, né, no Maracanã, lá no Rio. Para você ter ideia, a cruzada ia ser sábado, 3h da tarde. Acredite, na quinta-feira já tinha gente na fila. Nossa. Lotou o Maracanã, lotou. Mas ele tinha uma igreja, ele era pastor, não, ele chegou na frente. Então ali o Maracanã lotado, 180 mil pessoas era a capacidade. Ele pregava, né, ele fazia, entendeu? Todo o trabalho, né, missionário, evangelístico. Ele ganhava milhares de almas. Tem vídeos, né, do Billy Graham pregando em toda a terra. Ele pregou em toda a terra. Ele foi considerado o evangelista do século. Então ele fazia um trabalho, eu acho que o pastor César lembra disso, e aí depois era como? Aquelas almas ele enviava para as igrejas. Então ele chegava na frente, ganhava as almas e enviava para as igrejas. E até hoje você vai ver pessoas que se converteram naquela época, milhares de pessoas, né? Então a característica evangelística, quem sente o chamado evangelístico, tem que chegar na frente. Ó, apóstolo, profeta, indicador, evangelista, e esse dedo aqui é o quê? É o dedo pastoral. Esse ministério aqui, ele representa o pastor.
porque é o dedo anelar, é o dedo onde tem aliança. E o pastor é uma pessoa de aliança. Uma igreja sem pastor não vai, gente. O pastor é aquele que faz aliança, ele traz, ele apazigua, ele joga fogo, ele apaga os dardos inflamados do inimigo. O inimigo, tenta entrar. Então o pastor é aquele que enfim, ele tem aliança. E uma característica pastoral muito forte que eu queria estar deixando para vocês aqui, o verdadeiro pastor que é chamado por Deus no ministério, ele alimenta as ovelhas, entendeu? Ele traz alimento, ele traz o alimento, ele é aquele que traz a palavra de Deus. E se a gente for ver na estrutura de Israel, a ovelha mesmo, animal, como é que o pastor alimentava ela? Era uma coisa engraçada, né? Como é que ele fazia? Então ele tinha um pasto grande, era exatamente assim. Ele tinha um pasto muito grande e ele fazia lotes. Ele botava cerca, ele criava um lote lá, vamos dizer, 100 metros. Ele botava cerca, ele cercava tudo. Então, quer dizer, aquela terra grande tinha lote de mato. Então ele fazia o quê? Ele trazia a ovelha nesse lote, ela comia aqui, entendeu? Alimentava, enquanto ia crescendo o outro lá. Quando acabava esse lote aqui, ele abria a cerca, a ovelha ia comer no outro lote. Então ela ia mudando de lote. Então ela sempre tinha um capim verde e uma água fresca. Glória a Deus por isso. Então a característica do pastor não é só alimentar, mas é levar em diferentes pastos, né? É assim, entendeu? É levar diferentes pastos. Hoje ele prega sobre, entendeu? Salvação. Quando esgotou o tema, agora vamos para outro tema. O que é santificação, o que é regeneração, entendeu? Enfim, o que é consagração, o que é vida e tal. Então essa é a característica pastoral. E o último dedinho aqui é o dedinho do mestre. O mestre, quer dizer, quem é o apóstolo? Qual é a função apostólica? A função apostólica é conquistar território. Aonde tem apóstolo, tem conquista de terra. Então o apóstolo, a gente vai ver que o Senhor envia lá aqueles 12, eles saíram para quê? Cada um para uma região e conquistaram as terras. Hoje, é claro, ele não vai conquistar uma terra geograficamente terra, mas um território espiritual. Então, quando ele conquista o território espiritual, o que ele faz? Ele libera para os ministérios virem. Então, a função apostólica é dominar, né? A palavra apostólica é aquela palavra de fundamento, de fundação, né? Que firma a pessoa. Tá vendo para vocês entenderem? Sim. Eu acho que eu já falei muito aqui hoje. Tá bem gostoso. Não sei se o pessoal em casa aí tá todo mundo entendendo. Tem mas gente eu vou falar Eu vou falar 5 minutinhos só para não tomar muito tempo. Eu queria pedir permissão ao pastor e aí na semana que vem continuar esse tema. Amém. E aí a gente vai chegar no missionário, onde eu sou missionário, tá bom? Eu sou missionário, a gente vai chegar lá. Mas é bom a gente explicar um pouquinho antes. Então a função do, entendeu, apóstolo é dominar a terra. Um apóstolo, ele tem que ter uma experiência profunda. E uma coisa engraçada, pastor, olha só como é que é interessante o que eu vou te dizer agora. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela andava na doutrina dos apóstolos. Pare e pensa, na doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos, eles não tinham, assim, entendeu? Eles não tinham um livrinho, não tinha nada escrito. Então onde é que estava a doutrina? É incrível, né? Não tinha nada escrito, entendeu? Não tinha lá um código de ética, entendeu? Não tinha nada escrito. Mas a Bíblia fala que eles andavam na doutrina dos apóstolos. Então, qual era a doutrina dos apóstolos? Uma coisa fundamental na vida apostólica, tem que ter uma experiência com Jesus profunda. Profunda. Os apóstolos lá viram Jesus. Então, quando você tem uma experiência profunda com Jesus, aí vem a doutrina, aí você vai contar para as pessoas o que você viu em Jesus. Aí vira uma doutrina.
Não é doutrina de roupa, não, é sã doutrina, é a doutrina do Espírito, é o que o Espírito quer. E os apóstolos deram essa doutrina para a igreja primitiva. Então, eles viram o Senhor. Tanto que quando Paulo, não sei se vocês sabem que Paulo, todo mundo sabe, né? Paulo não andou com Cristo igual Pedro, João, não andou. Paulo sobe a Jerusalém anos depois e foram questionar. Ah, mas tu não era perseguidor, o que aconteceu com você? E aí qual foi a mensagem de Paulo? Eu vi ele. Aleluia. Eu vi Jesus. Tá, mas ele apareceu para mim lá no caminho tal. Ele explicou, então falou, bom, se você viu Jesus, ele viu Jesus. Não tem como. Então a mensagem do evangelho, as pessoas precisam entender. A mensagem não é casa própria, não é carro novo, não é pecado também, eu quero que você entenda, não é pecado. Mas a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus não é essa. Não é a mensagem é uma só. Hã? Não é prioridade, né? Não é. A mensagem é uma só. Sabe qual é a mensagem do evangelho? Quando foram procurar Jesus lá no túmulo, né? Quando Jesus morre, que foram procurar no túmulo, que ele ressuscitou, o que o anjo disse? Aí, vocês estão procurando o quê? A gente está procurando Cristo, Jesus e tal. E aí o anjo falou o quê? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E a mensagem foi o quê? Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ele está vivo. A mensagem é essa. Jesus está vivo. E se ele está vivo, é claro, ele vai fazer a obra. Ele vai dar o que a gente precisa, se a gente serve. A gente está dentro do reino dele, aí a gente vai longe. Se for falar aqui, vai longe. Mas a mensagem, ele está vivo. Então Paulo, a mensagem apostólica de Paulo é o quê? Eu vi o homem, eu vi Jesus. Eu vi ele. Aleluia. E aí quando ele chega em Jerusalém, no concílio, Pedro era bispo, né, e tal, aquela situação toda ali, que aí explica. E qual foi, olha só, isso é forte. Depois que Paulo entra, entendeu? Fala, Paulo falou. Sabe o que os apóstolos disseram? Falou, rapaz, ele viu o homem mesmo. Sabe por que ele viu Jesus? Ele fala igual a gente. Maravilha. A mensagem dele é igual a nossa. É igual a nossa. Então a gente vai ver, pastor, diferenças apostólicas. Quando Jesus chama Pedro como apóstolo, ele diz que, vinde após mim, eu vou fazer você pescador de homens. Você vai ser pescador. Mas com Paulo ele diz o quê? Este é para mim um vaso. Aleluia. Um é pescador e o outro é vaso. Olha aí, olha os ministérios. Mas eu teria que ter muito tempo para falar aqui, pastor. Olha os ministérios se completando. Então, esses ministérios, quem está debaixo de um manto ministerial, se completa. Pedro ele era pescador. Paulo era vaso. Esse é para... vou fazer você pescador. Aí vem que eu estava lendo esses dias, estava falando com a minha esposa aqui, um homem na mão de Deus. Pedro, um pescador, todo mundo sabe que pescador fede a peixe, fede a mar. Um pescador fedorento perfumou o mundo inteiro com Cristo. A essência, Jesus. Amém. É a essência. Glória. Então Pedro era pescador e Paulo era o quê? Vaso. Qual é a característica do vaso? Então, o que o Senhor diz? A gente vê que o ministério de Paulo, a Bíblia fala que ele construía tendas, né? Paulo trabalhava com tendas. Então a gente vê na vida de Paulo, o homem era vaso. O que acontece com o vaso? O vaso retém. Então o apóstolo Paulo teve as revelações para a igreja. Ele escreveu as 13 cartas, né? Mas ele escreve de quê? Todas as cartas, o falar de Paulo é o quê? Eu vi Jesus, eu vi o homem, eu vi ele, eu tive com ele, maravilha, eu fui lá no terceiro céu, tal e tal. Então ele tem uma experiência. E na morte de Paulo a gente vê uma coisa linda. Na morte dele, a morte de Paulo, ele diz o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Mas ele diz o quê? Na morte. Eu sei que eu tô morrendo, meu tempo está acabando, traga minha capa e tal, aquela fala toda dele. Mas ele diz o quê? Na hora da morte, eu almejo conhecer mais ele, eu quero conhecer mais. O chamado apostólico entra em Deus.
entra em Deus mesmo, entra no coração, vive o reino, tem visão, tem revelação, traz fundamento para a terra, conquista, expulsa principados. Pastor, vou parar aqui, senão a gente vai longe, né? Senão eu vou tomar muito tempo aí. Sim, pode falar. Então vamos ver se eu captei aqui, ó. Apóstolo. Ele Aí... pega, assim, apóstolo, ele consegue tocar em todos os ministérios. É o único que toca em todos os ministérios, é esse aí, o apóstolo. Aí é o profeta, indicador, o missionário e... Missionário o quê? Não, peraí, vamos com calma, aí você vai entender. Esse é apóstolo, e esse aqui é o quê? Profeta. Esse é o quê? Fala para mim. Profeta, entendeu? Mas por que ele é isso? Ele é o profeta. Por quê? Ele dá o quê? Direção. Esse aqui é quem? Esse ministério é quem? Evangelista e missionário. Porque chega na frente, não é? Esse aqui é o dedo. Pastor, esse daqui é o ministério pastoral, que é o dedo da aliança. Aliança, é o dedo anelar, né? E esse aqui é o mestre. Qual é a função do mestre? O mestre, aí teria que ter tempo para estar explicando. O mestre, a palavra do mestre, ele explica, tipo assim, entendeu? O apóstolo traz a palavra de fundação. Ele traz a palavra e o mestre fixa ela. O mestre fixa. Amém? É interessante. É interessante. A semana que vem você pode continuar e o senhor não precisa terminar a semana que vem. Fica à vontade. A gente sabe que o tempo é curto, o estudo, conforme você vai falando, ele vai abrindo leque, né, para outros textos. Então, amém. Mas foi muito importante. Amém, pastor. Que o senhor está falando, o senhor não está acompanhando, mas o pessoal está interagindo, tem bastante gente comentando. Que eu não consigo ver, aqui eu não consigo ver. Bastante gente comentando, dando opinião, falando a respeito, elogiando. Então, muito boa a palavra mesmo, muito bom ensinamento. E, amém, pastor. Se não der para terminar na semana que vem, termina na outra. O pastor José João, nós estamos aí há 4 meses, praticamente, falando sobre escatologia. E falando. Né? Amém, então, amém. Quando o assunto é bom e a pessoa tem a bagagem, aí não se torna cansativo, né? Agora é duro quando vamos falar de algo que nós não temos o conhecimento, né? Aí fica difícil, aí né? Fica pesado para o pessoal ouvir, mas ó, você vê, nós estamos já meia-noite, passou da meia-noite, nós estamos ainda em 29 pessoas. Né, amém, que bênção. A igreja está com 29 membros ainda. Amém. E se no caso, pastor, se no caso alguém tiver alguma dúvida dentro disso aqui, quiser fazer uma pergunta e tiver no nosso alcance, a gente tenta responder aí. Fala, pastor. Amém. Outra coisa é que a nossa live ela já começa tarde. Então o pessoal que está na live é o pessoal que gosta. E normalmente é o pessoal que dorme um pouco mais tarde, né? Então assim, a gente não pode passar muito para não forçar. Claro. A meia-noite e 10 está dentro do horário, que é o horário aí que o pessoal já está acostumado. Pastor? Eu aqui estou mais cedo, tá? O senhor está 1 hora antes, né? Eu estou 1 hora antes aqui, eu estou mais cedo aqui, então. Amém. Glórias a Deus. Amém por isso. Esse é o copinho que eu tomo água aqui, pastor. É o copinho que eu bebo água. É um balde, isso aqui é um balde. A minha esposa que deu, porque eu bebo muita água. É ordem médica, né? Beber água, então eu bebo muita água. Apóstolo Cícero lá de São Luís do Maranhão, conosco Shalom, aqui. Amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O apóstolo ele fala nas quinta-feira, né? As quinta-feiras de manhã. É uma bênção. Glória a Deus. Também, um abraço ao apóstolo, um abraço aos pastores, ao padre que está aí. O padre, como é que é o nome dele? Edélcio. Edélcio. Eu vou fazer mais outra live. É um cara muito sábio também. Ele tem amém. Boa. Homem de Deus, né? Homem de Deus. Glória a Deus. Vamos estar encerrando, pastor. Nós vamos estar orando hoje para o estado, Estherzinha. Não sei, me colocar. Para onde? Por qual estado? Escolhe o senhor o estado, pastor. Então hoje eu vou orar pelo meu estado aqui da Flórida. Então vamos lá. Isso. Pode orar? Amém. Tá precisando de muita oração, pastor. Na verdade, desde o dia que nós começamos a live, nós não oramos nenhuma vez pelos Estados Unidos ainda. Orar aqui. Precisa aqui o país é bem, entendeu, seguro, mas a droga aqui rola muita prostituição. Precisa da misericórdia, né? Precisa mesmo. Amém. Vamos lá. Podemos orar? Vamos. Senhor, nós te damos graça nessa noite.
Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor nesse canal que o Senhor tem levantado, tem sido bênção. Amém. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder falar da palavra do Senhor. Amém. E nesse momento eu quero orar pelo estado onde o Senhor me enviou para fazer a obra, o estado da Flórida. Quero pedir ao Senhor que repreenda esse espírito Amém. de prostituição, de idolatria ao dólar, esse espírito de droga, onde as pessoas usam droga, Senhor, no meio da rua. Repreende isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse espírito de prostituição, Pai, a prostituição aqui é muito forte. Repreende esse espírito. Repreende em nome de Jesus, que o sangue do Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, fluir nesse lugar. Que, ó Deus, a palavra sobre o arrependimento, nós declaramos sobre a Flórida agora. Flórida, em nome de Jesus. Amém. Se converta ao Senhor. Em nome de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, dos seus erros e se converta ao Senhor. Cobrimos esse estado agora com a tua oração. Amém. E que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Amém. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando pela oração dos teus filhos. Verdade. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, declaramos tua misericórdia sobre esse estado, sobre esse país agora. Em nome do Senhor Jesus. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós abençoamos a Flórida agora. Sim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Foi um prazer estar com vocês aí. Muito bom. Amém. Faz as suas considerações. God bless you, my brother. Até parece que eu sei falar inglês, né? Não sei. Tá bom, pastor? Deus abençoe vocês. Obrigado aí por tudo, meu irmão. A paz a todos os ouvintes aí, tá bom? Paz. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos estar encerrando live abençoadíssima, né? Muito boa, ensinamento tremendo que o pastor Edilson trouxe, né, missionário ali nos Estados Unidos, né? Está se preparando para ir para Angola o ano que vem. E foi missionário no Haiti também, tem um currículo tremendo o pastor Edilson, né? De missões, muito rodado, muita experiência, um cara que tem bacharel em teologia, conhecimento, é uma bênção. Que Deus continue abençoando a vida dele e da sua família. E meus irmãos que estão comigo aqui, né, pastor Zé João, apóstolo Cícero, pastor Isaura, todos os irmãos, irmã Neila, né, os irmãos que estão aí, Juliane, que vai pregar amanhã, porque ela pediu para pregar, né, Juliane? É verdade. O pastor Messias também, preletor de quarta-feira. Aí, pastor Messias, estamos esperando o senhor aqui. E é uma benção, querido. Todos os irmãos, a irmã Márcia Tomé ficou até agora lá, ó, que benção, né? A irmã Eliane da Silva, Ana Maria, Virgínia, Lourdes, Ziza Lima, também a Ziza Lima, a Lourdes, a Ivonete, tanta gente, né, meu? Todos, que Deus abençoe. Um grande abraço. Amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos de volta com a Oração Sem Fronteira, às 7 horas. Estaremos trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E à noite, o nobre pastor Messias é o preletor de amanhã. Abraço, toma encerrado, não se esqueça. Tudo pode ser mudado através da oração, porque a oração não tem o que, pastor Sérgio? Fronteira, não tem fronteira. Grande abraço. Exatamente. Forte abraço, meus irmãos.